E o meu avô, o meu bisavô, de onde que veio? A gente se comprometeu de lançar o livro da história da família Zanella aqui em Rio dos Cedros. Olá, seja bem-vindo! Você sabe de onde vieram os seus antepassados? Hoje nós vamos conhecer um pouco da história da família Zanella. Conforme registros, a história da família no Brasil começa com Giovanni Maria Zanella e Vittore Zanella. Ele era casado, aí veio a família com 2 filhos. E um dos 2 filhos é exatamente o meu bisavô, o Innocenzo Francesco Zanella. Eles vieram primeiro para Rio dos Cedros, né, em 1875. Ali tiveram mais filhos, uns 8 filhos ainda, né? E depois disso, então, ali tinham uma vivência muito boa, estavam muito contentes, né? E trabalharam muito lá, as famílias foram casando, os filhos foram casando, né? E uma outra família que veio foi a família de Vittore Zanella, que também ele era um sobrinho do Giovanni Maria Zanella, que também veio para cá. Então, na verdade, vieram em 2 famílias para Rio dos Cedros e ali elas constituíram as suas famílias. Essa outra família também teve bastante filhos, teve em torno de 7 filhos, né? E assim eles foram parte integrante da comunidade de Rio dos Cedros. Quando chegou ali na década de 1920, ou antes um pouco, a partir de 1900 começou uma migração para o Alto Vale do Itajaí. E por volta de 1925, o meu bisavô resolveu vir para Taió. Vieram à procura de terra. Inicialmente compraram aqui dentro de Taió mesmo, né? Um terreno aqui próximo, né? Dentro da cidade mesmo, né? Mas posteriormente, uns 2 anos depois, resolveu trocar o terreno da cidade, que era pequeno, por um terreno agrícola, na comunidade de Ribeirão da Vargem. Então, a família Zanella, não só o meu bisavô, como o meu avô e mais alguns tios, mais alguns irmãos do meu avô, vieram para Taió. Na verdade, veio o bisavô com 4 filhos para cá, todos para Taió. Mas outros familiares também vieram para o Alto Vale, né? Nós tivemos Zanella se instalando em Laurentino, nós tivemos Zanella se instalando em Rio do Oeste, né? E tivemos Zanella se instalando também em Presidente Getúlio, né? Então, foram famílias que se espalharam para o Alto Vale e aqui também se integraram com essa comunidade e com as outras comunidades e acabaram também formando grandes famílias nessa localidade, né? O meu avô acabou sendo tafoneiro, né? Tinha uma tafona bastante importante. Naquela época, na década de 1920, 1930, quando ele começou a colocar tafona, ele vendia tafona praticamente em todos os locais do Alto Vale, inclusive até na região de Santa Cecília. Então, praticamente só tinha ele naquela época, então foi muito importante esse trabalho dele. Essa é a casa da família de Vittore. Aqui é a casa do Giovanni, que é tataravô de Fiorello. As casas ficam em Colderu, uma localidade que fica no município de Lentiai, província de Belluno, na Itália. Aqui está a foto da igreja onde Innocenzo foi batizado e esta é a casa onde ele morava em Rio dos Cedros. Essa é residência construída na localidade de Ribeirão da Vargem, Taió, em 1939, pelo avô de Fiorello, o Vittorio. O seu Fiorello sempre teve como paixão a escrita e a história. Desde a escola, seus textos impressionavam e não demorou muito para se tornar um escritor. Hoje já tem 10 livros de própria autoria e tem participação em outros 3. Agora ele está escrevendo o livro da família Zanella e já adianta um pouco pra gente. Primeiro vou falar sobre a família Zanella na Itália, né? Da onde eles vieram, a cidade, a localidade. Vou também trazer os nomes importantes Zanella que existem na Itália, né?
existem nomes importantes como escritores, por exemplo, né? E poetas, etc., né? Isso eu vou trazer também. Mas principalmente eu vou trazer a imigração deles, né? A vinda deles para o Brasil. Aqueles que vieram para o Brasil e vou constituir as famílias. Todos os grupos familiares que se formaram. Daquelas duas iniciais que vieram para cá. Então aí eu faço a árvore genealógica de cada família que se constituiu aqui no Brasil. Então vai ser um livro assim de umas 300 páginas, com bastante fotos inclusive, né? Vai ser um livro muito bom para, vamos dizer, para a recordação dessas famílias Zanella que existem aos montes pelo estado de Santa Catarina, né? Ele conta como descobriu a primeira pista sobre seus antepassados anos atrás. Em 1975, foram comemorados os 100 anos da imigração italiana em Santa Catarina. E no Brasil, obviamente, né? Porque 1875 foi o início da imigração italiana. E nesse ano, em 1975, os prefeitos de Nova Trento, de Rodeio e de Rio dos Cedros, que foram as 3 comunidades que se formaram com italianos de Santa Catarina, as 3 primeiras, principalmente com trentinos, então começaram as comemorações. E daí eu comecei a pensar, digo, mas espera aí, e o meu bisavô de onde que veio? E eu não sabia, então perguntei para o meu falecido pai, e ele me disse que ele não sabia, que ele nunca tinha ouvido falar. Mas um belo dia ele chegou e disse para mim, eu me lembro que o meu bisavô, que veio morar aqui em Taió, disse assim, Misson da Belum. Misson da Belum. Isso é dialeto, né? Aí eu fui ver no italiano, quer dizer, eu sou de Belluno. Aí Belluno, aí na época não tinha internet muito, né? Naquele período não tinha muita internet. Eu andei pesquisando, acabei descobrindo que Belluno ficava então na província, era uma província chamada Belluno e tinha a cidade de Belluno e ficava no Vêneto, que era a região norte da Itália. E a partir daí eu descobri da onde que ele tinha vindo, entrei em contato aí descobri que era na cidade de Lentiai, entrei em contato com a família de lá, com parentes de lá e acabei conseguindo resultados positivos e aí eu fiquei sabendo tudo sobre a família. Há 10 anos são feitos encontros da família Zanella. E foi em um desses que surgiu o compromisso de resgatar toda a história em um livro. Todos os anos a família Zanella se reúne, né? Sempre em uma cidade diferente. Na verdade começou primeiro lá em Jaraguá do Sul, porque um dos familiares Zanella se interessou em dar início ao encontro da família Zanella. Então foi feito lá inicialmente lá em Jaraguá do Sul, depois começou a ter um rodízio, né? Inclusive em Taió já foi feito também. E no último encontro que foi feito no ano passado, nós resolvemos fazer o encontro de 2 em 2 anos daí, né? Para facilitar melhor. E o próximo encontro está marcado para maio do ano que vem. E a gente se comprometeu naquele momento, lá em Presidente Getúlio, naquele encontro de 2019, a gente se comprometeu de lançar o livro da história da família Zanella aqui em Rio dos Cedros, né? E é interessante porque vai acontecer lá em Rio dos Cedros mesmo, onde veio a família Zanella, onde se constituiu a família Zanella aqui em Santa Catarina. Então, o próximo encontro da família Zanella terá além de tudo que vai acontecer e da presença de todos, terá também a presença de um livro, né, que já está sendo escrito, né, e que vai valorizar todas as famílias Zanella que descenderam daqueles filhos do Giovanni Maria Zanella e do Vittore Zanella, né? E assim nós vamos ter a história da família em Santa Catarina. Obrigada pela visita, uma ótima semana e até mais!